Salve, salve, galera buenas! Rodrigo Ciríaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de arte, cultura, educação e, claro, poesia. Estamos diretamente aqui do Cangaíba, no Teatro Flávio Império. Esse programa que tem a produção geral da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som e realização do Teatro Flávio Império, que pertence à Secretaria Municipal de Cultura. E agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente o nosso convidado. Vai lá! Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Quando você fala do movimento literário dos últimos 20 anos na cidade de São Paulo, não dá para você deixar de pensar nos saraus, na literatura marginal periférica, também nos slams. E a gente está aqui hoje recebendo, com muito carinho, uma figura que tem um papel central aí, muito importante. Ele que é poeta, ativista, articulador cultural. Durante muitos anos, esteve ali no Campo Limpo, um dos bares que vendia o pior pastel da cidade, mas não se engane, esse pastel era muito bom. Estamos aqui com Binho! Receba! Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Mônica, toda a produção aí. Muito obrigado por estar aqui hoje. Não teria como não fazer esse convite. Conheço o Binho aí, tem pelo menos desde 2006, então tem uns 18 anos aí. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder chamar aqui no nosso podcast para bater esse papo. E, Binho, tem um poema seu que é um dos clássicos aí, né? Que está no seu livro Postesia também, que é Uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo. Eu queria saber, você se considera um pouco essa andorinha que desperta, provoca, traz curiosidade para as pessoas? Sim, mas eu faço parte, né? Eu sou parte disso, né? Então, quando essa frase que a gente criou, é justamente isso. De fazer parte também. Não? Então, aquele que ouve esse pequeno poema, que vem de um dito popular primeiro, né? Sim. E aí acho que ele se sente parte disso, né? Dessa transformação. Essa foi a ideia. Então, eu sou parte dessa criação. Né? Mas eu acho muito legal esse poema porque ele... A gente é parte, mas ele convida você a tomar uma atitude, né? Você tirar não a bunda ser do só sofá. a andorinha que tá ali no bando, né? É você ter uma atitude perante o bando também. Olha, você pode acordar, né? Chegue, faça, né? Tanto é que foi legal você falar isso, porque hoje eu até já dei um plus aí nesse negócio, que é uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo. Aí eu emendo às vezes, seja você também essa andorinha. Eu já dou uma intimada, né? Antes ficava só no ar, né? Mas agora a gente já dá uma intimadinha, que aí fica mais dessa cutucadinha, né? Mas acho que é necessário, né? Nos tempos de hoje e de sempre, né? A gente lê os poemas, ouve as coisas. Eu tinha um poema que eu escutava num disco, cara, que era do Raiz de América, que falava assim: a esta hora exatamente há uma criança na rua. E aí ele ia construindo o poema e aí depois ele voltava. A esta hora exatamente há uma criança na rua. Esse disco deve ter mais 30, 35 anos, cara. Então, é atemporal, né? Sim. A coisa está acontecendo sempre, né? A essa hora exatamente há uma criança na rua. A esta hora exatamente é uma criança na rua, né? Várias. Ô Binho, o que eu acho muito legal, assim, E aí pegando Binho e tem o sarau do Binho, né? E a gente falando dessa importância desse movimento de saraus todo, da literatura marginal periférica, quando a gente pega a história do movimento de saraus, todos eles trazem essa imagem. Então vai, sarau da Cooperifa, sarau Elo da Corrente, sarau da Brasa, sarau Vila Fundão, sarau Ademar.
tem o nome de algum coletivo, tem o nome de algum bairro, e o Sarau do Binho é o nome do Binho. Mas o que eu acho muito louco, e talvez as pessoas, os desavisados podem se enganar, né? É que não é um culto à sua pessoa, porque o Sarau do Binho é um dos saraus mais coletivos, mais vibrantes assim que eu conheço, inclusive em número de pessoas, em Uhum. diversidade de linguagens. E eu acho que isso é porque você é o cara também. Aham. Eu vi até eu tava vendo esses dias, eu acho que foi até num bate-papo do Snoop Dogg com o Mike Tyson. Ô, louco. Eles Ah, estavam falando sobre o Pelé. E eles falam, olha. Pelé, Pelé. Eles falam assim, o cara que tem só um nome, Pelé. Esse cara, ele tem uma potência muito grande. Aí eu falei, meu, Binho. O cara que realmente traz só um nome, né? Não é igual Caramba. Rodrigo Siríaco ou É. Tananã, Tananã. É Binho. É, Aí, Binho. exatamente. Conta um pouco de como começa essa potência aí desse sarau, desse movimento cultural aí que vocês têm, que é muito antes também, né? Tem uma raiz muito forte ali no bar. Aham. Conta um pouco pra gente, pra quem não conhece, se quiser falar um pouco da Noite da Vela, Tá. desse trabalho aí. Eu faço parte dos binhos do Brasil, né? Até um amigo meu que também é binho, ele falava assim, os binhos vão dominar o mundo. No Rio eu Mas conheço o nada Binho disso, né? Cultura, não sei se você conhece ele, o Binho Cultura. O que... Eu acho que eu sei, sim. É no Rio? É no Rio de Janeiro. Eu encontrei ele, acho que no Encontro de Cultura uma vez, eu acho que é. Eu acho que a gente encontrou ele na É. Bienal. A gente foi pra Bienal do Rio de Janeiro. Eu, você, o Buzo. Eu acho que tava o Miró Miró também. tava, ele me viu, a hora que o Miró me viu, gente, o Foi. Miró é Miró da Muribeca. Exatamente. Ah, o Miró, a hora que ele viu a gente, ficou doido, né? Porque ele falou, alguém de nós aqui! É, Nossa, Binho, recita um poema, recita um poema. Aí você já tinha que mandar um poema pra ele falar o dele. O Miró tinha uma exatamente. troca muito grande, né, com essa coisa da poesia. Mas vamos lá pra trás, então, né? Nos idos de 95, 93, a gente montou um bar, né? Eu e Suzy, lá no Campo Limpo. E aí começamos ali a trabalhar no bar e tal. E depois a gente queria algo mais, né? Algo mais, porque a gente também tinha essa coisa da inquietude, né? Essa andorinha que tá dentro da Sim. gente, de cada um, né? Que quer Não era só ter um mexer. boteco, né, Binho? Não era só Não ter um bar, era, né? não. Não, não era. O boteco era a forma de sobreviver ali Era naquele o meio, momento. né? Era um meio, Mas é. não era o fim. Não, não. Acho que o fim acabou sendo a poesia. O fim veio de outras, né? Outras coisas que a gente queria, né? De mexer, de conhecer, de cutucar, de aprender, de trocar, né? Porque acho que isso tudo, Rodrigo, a escuta foi muito importante. Eu falo, deu voz, né? Tem muita gente que tem esse discurso. Deu voz para a periferia, o sarau, não sei o quê. Mas eu acho que o sarau deu mais a escuta, sabe? Essa atenção que a gente precisava, né? É, nessa solidão urbana que a gente vive um pouco, nesse, nesse nosso modo pequeno de existir, assim, nós somos grandes, eu acredito, somos uma grandeza, mas nos diminuem tanto que a gente parece que não é nada. E aí você fica nessa, né, as coisas, a televisão, as propagandas, tudo é maior que você, tudo tem mais força, né, do que a gente às vezes. E aí a gente queria mexer, né, nessas estruturas. Foi aí que a gente foi colocar numa dessas noites da vela que você citou aí, que foi quando começou o sarau e tal. Numa dessas noites da vela a gente pensou, né? Eu tava assim, conversando com meu cunhado, eu lembro até hoje. Puxa, a gente podia colocar poesia nos postes. Eu lembro dessa fala, assim, disso, falando isso, né? Nessa noite da vela, que a gente tocava os vinil, os bolachão, ali, de um lado, normalmente do lado B, onde, Você né? fala que tinha algum dia específico ou era qualquer dia que acontecia a Noite da Não, era Vela? também as As segundas. segundas? É. Acendia a vela. Mas chegou a ser em sábados também, a gente chegou fazendo sábado. Acendia a vela, mas não como o samba da vela. Não existia o samba da vela ainda, cara. O samba da vela veio acho que em 2001 ou 2000, não lembro direito. Aham, A gente botou, porque era a noite da vela, porque a gente trabalhava a luz de vela e entendi. normalmente o bar, né, Tinha ficava alguma bem coisa a ver com o iluminado. tempo da duração da vela, Não, Binho? não tinha. Não tinha. Era. Vai que vai. Vambora. E aí
A partir daí a gente começou a levar livros de casa. Eu já gostava de poesia, mas não praticava, não tinha essa, né? Mas em 95, quando eu fui fazer a biodança, que aí sim, lá eu comecei com uma coisa da poesia, né? Lá eu comecei a escrever, a falar para os amigos. Lá teve um sarau, né? Eu lembro que acho que no final do ano teve um sarau, em dezembro, eles sempre faziam no final do ano. E aí, a partir daí que eu comecei. Entendi. E aí, em 97, a gente já estava praticando, colocando as poesias nos postes. A gente retirava as placas dos políticos das ruas na época e devolvia, pintava elas e devolvia com poesia. Mas nessa época, Rodrigo, eu não conhecia ainda poetas, né? Os poetas que a gente conhecia eram os clássicos, os caras que já tinham morrido, né? Nunca tinha visto um poeta, né? E aí a partir daí, o bar começou a agregar algumas pessoas que Porque começou chama, a se né? interessar. Quando você abre esse espaço, uma pessoa de repente conhece, vai passando para outra, É, as andorinhas vão se comunicando, e aí as pessoas vão chegando, né? foi assim, foi assim. O nosso espaço começou assim. E aí, um dia, um artista estava dentro do ônibus e desceu. A hora que viu a apostesia, falou: que é isso, meu Deus do céu? Aí ele desceu e voltou, e não tinha informação nenhuma. Era uma placa com poesia no poste, né? Aí o cara falou: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Ele gostou demais. E aí, passado um tempo, um professor que conhecia o nosso trabalho, dava aula na frente da escola ali, no bar, né? Tinha uma escola em frente. E aí, que é a Escola Estadual Presidente Kennedy, tem que falar aqui, né? Que é uma escola de referência no Campo Limpo. E aí estudei lá também. Estudei sempre nessa escola, desde pequenininho. E aí, onde eu terminar o Campo Limpo hoje, a gente fazia lá o primeiro ano e depois ia para a escola, para essa outra escola, que era o Kennedy também. E aí esse professor falou: não, ele estava tomando uma cerveja lá em Pinheiros com o cara. Falou: não, eu conheço, é o Binho que tá fazendo esse negócio aí lá com o pessoal. E aí esse artista foi lá, ele se punha no embu, pediu autorização, é o Levi, né? E ele pediu autorização para colocar nos quadros dele, ele queria colocar trechos das poesias e tal. E aí, então, a partir daí, essas coisas foram crescendo, as pessoas foram se interessando, e aí começou a chamar, né? E fora o movimento hip hop, das posses de hip hop, do movimento forte, dos Racionais estourando, né? Na década de 90, né? Sim. Então, tudo isso ajudou a construir aos saraus, assim, né? Eu Acho que acho vai que pavimentando esse caminho, né? não foi do nada. A poesia veio chegando de manhã assim, através dos vinil. Nos intervalos dos vinil a gente falava a poesia. Sim. Foi chegando de mansinho. Nosso. Pio, você falou, você é do Campo Limpo, desde você nasceu, Nasci lá. crescido naquela região. É. Campo Limpo tá bom. E conta um pouquinho aí como foi essa sua infância pra gente. Você era uma criança que brincava demais, seu período na escola, É. a escola foi um período aí de, como pode dizer, de conflito ou de expansão dessa criança. Conta um pouquinho dessa formação inicial do Aham. Binho aí, como criança, pré-adolescente. Eu sempre gosto, eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho que tanto pelo interesse enquanto professor, né, enquanto Aham. educador, de saber, mas eu acho que pra gente, pro artista, é um período que traz informações que vão ficar para muito tempo depois. É por isso que é uma curiosidade que eu tenho, eu sempre pergunto. Tá na gente, né? É, a infância foi legal. Foi boa, assim, no Campo Limpo ali. Porque tinha poucas casas, tinha muito espaço. A gente tinha muito espaço. E eu tinha um terreno baldio em frente de casa que virou um campinho. Então aquilo ali era o nosso estádio do Morumbi, né? Era muito bom. E aí tinha ainda as árvores com frutíferos, pé de abacate. Uma árvore é um brinquedo para uma criança, né? Você vê uma Sim. árvore, meu, a coisa mais linda, né? É, é a árvore. Eu acho que quem teve infância e pôde subir num pé de goiabeira, você diferenciar um pé de goiaba com um pé de abacate, né? Traiçoeiro, pé de abacate é traiçoeiro. Você sobe nele, você pode cair, ele quebra fácil, né? Então, e o pé de goiaba já enverga, mas não, nas capotas, mas não breca, tipo assim. Então, mas a infância foi muito boa, assim, no Campo Limpo. Foi gostoso, assim. Não lembro de Bola, bolinha coisas. de gude, taco. Bola, bolinha de gude, pipa, muito futebol, gostava muito, né? E
carrinhos de rolemã depois, quando asfaltou. A gente vai evoluindo, né? Aí vem os carrinhos de rolemã. E uma vez até o meu irmão, né? Eu falo que o meu irmão foi o primeiro maloqueiro do Campo Limpo, que era o Geraldão. O apelido dele era Morcegão. Ele já era artista, você vê. Aí ele fazia um trabalho em chapas de cobre, trabalhos artísticos, né? E... Ah, mas por que eu tô falando dele? Porque quando a gente foi brincar de carrinho de rolemã, ele já era bem mais velho. E aí, quando um dia a polícia enquadrou nós lá, porque tava andando de carrinho de rolemã e tal, né? Aí ele era maloqueiro pra caramba, ele chegou pros polícias e falou assim: ô, avisa o Bal lá, que era meu outro irmão, avisa o Bal lá que encavalou a marcha. Aí os polícias, que isso, encavalou a marcha? Que negócio é esse, encavalou a marcha? Aí os caras ficaram bravos, porque ele só falava gíria, né? Ai, mas isso é uma passagem do Geraldão. Aí, para falar dessa evolução, né, do asfalto que chega, né, e tudo vai se transformando, as casas vão ficando, os espaços vão ficando menores. Tem um poema que você fala. Você lembra dele, Vinho? É o Campo Limpo, tá bom, eu acho, Você né? lembra dele? Lembro. Posso falar ele aqui? Manda ele. Eu falo que o Campo Limpo tá bom porque só tinha uma maternidade naquela época, e aí pertencia ao Taboão, e é do lado. Então, eu nasci no Taboão, mas a minha vida foi toda Campo Limpo. Se chama Campo Limpo Taboão. Quando nasci, tinha 6 anos. No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Era o meu território. Já foi interior. Hoje, periferia com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro, óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. Ah, é? Esse, eu acho que foi um dos primeiros poemas que eu ouvi você recitando nos saraus, Aham. lá pelos idos de O pessoal gosta, sempre pede. 2006. É um dos clássicos, né? É, virou clássico. Entre nós já virou clássico, né? Sim, é um dos mais pedidos aí. E você falou, é escola estadual, Presidente Kennedy. você fez o primeiro grau, que antes era primeiro grau, né? Tudo. Primeiro grau, segundo grau. E como é que foi a escola pra você, Binho? A escola, boa. A escola foi um período, o primeiro ano, muito legal. Aí depois, aí foi. Eu lembro que no quarto ano eu fiz um teatrinho lá. Fui ser Tiradentes. Eu fui, olha, fui ser o Tiradentes, fiz quartejado no negócio. Depois, quinta e sexta, aí na sétima já fui trabalhar, né? Aí já era noturno. Aí já trabalhava lá na Consolação. Então já ficou mais difícil as coisas. Mas eu nunca fui o aluno, assim. Eu sempre fui um aluno medíocre, médio, nesse sentido, assim. Nunca fui muito bom em tudo, assim. Gostava de algumas coisas numa época, depois me dava bem com a matemática, depois gostei da geografia. E aí você vai fluindo, né, nesse caminho. Depois, foi época de ditadura, né? 79, 80, a coisa estava meio brava ainda. A gente inventou de fazer uma eleição na escola. Aí não deixaram. Uma eleição Uma espécie de grêmio estudantil? Isso. Ia ter um grêmio e depois ia ter eleição da UMES, né? Que era dos estudantes secundaristas. E aí o diretor não deixou e tal. Putz, nesse dia, foi a primeira vez acho que eu fui, não fui expulso, eu fui suspenso. Porque eu falei, não, a gente vai ter, a eleição vai ter, quer queira ou não. Se não for aqui, vai ser lá fora, né? Batendo de frente, assim. Nossa. No final, a gente fez, não deixou fazer dentro, a gente conseguimos fazer no salão da igreja que tinha lá. E aí teve uma votação, foi legal, foi um momento, assim, de enfrentamento um pouco, né? Com a escola, assim, a minha participação que a gente conseguiu fazer. Mas a escola também muito legal a participação quando tinha eventos na escola, sabe? Isso é uma coisa bacana que as escolas têm que promover, um campeonato, uma coisa assim, porque você tira um pouco aquela
aquele jeito daquele aluno, né? De repente o aluno se destaca no futebol, mas gosta, depois volta para a sala de aula diferente, né? Sim. Ou a poesia, quando você faz um sarau, o evento que quando a gente realiza sarau dentro da escola, né? Aquele aluno que não participa em nada, mas chega lá no sarau, o cara chega lá, manda uma rima, surpreende todo mundo, mas esse daí, ele ou ela, né? Então, é muito louco essas Instiga, né? coisas. Provoca. Então eu acho muito importante a participação de ter eventos na escola, assim, não que seja tudo festa, mas que, sabe, que aconteça outras coisas, que não seja só, a gente falava GLS antigamente, né, giz, louça e Sim, saliva, giz, lousa e mas saliva. outras coisas. E Binho, tem algum, dessa época da escola, teve algum evento ou algum professor que te marcou, algum momento que você tem como marcante desse período? Teve um professor, cara, que na época ele dava aula de, acho que era sociologia, acho que entrou lá. E era o professor Gilberto, cara. E, puta, ele era muito ligado na política e tal. Pô, aí ele abriu os olhos da gente para as coisas, assim, sabe? Acho que foi um momento. E isso já Isso devia ser 81, 82, assim, né? Eu tava no segundo ou terceiro ano. Isso foi muito legal. E a gente saía do Campo Limpo e vinha para casa dele, aqui na Paulista. Que ele morava numa kitnet aqui na Paulista. Aí ele convidava a gente para bater papo e tal. E a gente vinha para casa dele, cara. Professor, isso foi muito, muito bacana. Depois a gente ficou amigo dele. Esse cara, depois ele foi candidato, ele foi vereador em Monte Alto, na cidade de Monte Alto. Acho que foi prefeito. Mas depois aqui, eu não sei se aconteceu alguma coisa depois em São Paulo. Não sei se ele foi assassinado, se ele foi... O pessoal falou, não sei. Mas o professor Gilberto, cara. Mas um cara que influenciou bastante a gente. Sociologia? É. Esse professor marcou, assim, marcou por essas questões, assim, de despertar, né? E tinha o professor Tony também, que era um cara que fazia eventos, que fazia a diferença na escola, era um professor de arte, então isso mexeu. Então, essas coisas, você vê, que sai, às vezes, daquela caixinha da escola, mas que te leva para outros caminhos, né? Sim. Podia ser a matemática, podia ser outra coisa, não é porque era sociologia ou porque era as artes, né? Mas são aqueles professores que fazem a diferença dentro da escola. Eu acho que isso é uma importância, né? Alguém que... A escola pode ser um ambiente muito opressor, né? Aquela máquina de moer gente, quando a gente pega a educação, a gente pega mesmo o tal governador que diz que o professor tem que trabalhar por amor, né? E é um baita de um desrespeito a essa profissão que exige tanta demanda, tanta dedicação, tanto preparo, para além do que acontece só na sala de aula, né? E tem uma exigência muito grande. E ao mesmo tempo eu acho que é muito importante quando a gente, ainda dentro de todo esse massacre que o professor, né, o profissional da educação está ali sofrendo diariamente, mas ele consegue ainda sair, né, dar uma provocada nessa Matrix, né, bater nesse vidro da Matrix e chamar a molecada para olhar para outros Tem outras horizontes, coisas. outros pontos também. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E aí eu queria aproveitar e perguntar, Binho, você é uma pessoa que eu vejo assim como acho que uma palavra curiosa, de curiosidade. Ah, Você é uma pessoa que tem uma curiosidade muito ah grande, tem, mano. né? Tá sempre pesquisando, querendo conhecer. Você não só faz isso para um autoconhecimento, você traz isso para o sarau, você compartilha É essas importante, é. informações. É, Foi dessa época da escola? Teve algum momento que essa curiosidade, esse interesse, você consegue identificar como quando que isso aflora mais Aonde no foi, Binho? né? Eu, ó, eu acho que foi. Cara, um dia eu escutei o Plínio Marcos falando alguma coisa assim. Eu não sei se era no livro ou se ele que falou. Já faz tempo. Falou: esse povo não compra. Esse povo não vai a lugar nenhum, mas compra mapa. Na época, né? Os mapas. Sim. Vendiam mapas e tal, você colocar. Pô, aí e eu sempre tive vontade de viajar, né? De querer sair fora, né? Mas naquela época, assim, ó, quando eu não conhecia ninguém. Hoje, pô, você conhece um monte de gente que já viajou de avião, que foi pra fora. O que mais tem Faz é vlog. intercâmbio. E era muito difícil. E eu tinha essa vontade, né? Essa curiosidade de conhecer outras culturas, de sair, né? E,
Então, aí eu comprei o mapa, lógico. Comprei o mapa e botei na parede de casa. Eu comprei esse mapa e botei na parede do meu quarto, né? Falei, um dia eu vou viajar, né? E aí, nessa curiosidade, aí quando chegou em 89, Você tinha quantos anos? devia ter 23, acho. 24, acho. Aí eu falei, puxa vida, hein? Eu já tava namorando com a Suzy. Aí eu falei, putz, eu quero viajar. Aí o Collor ganhou, cara. O Collor, né? Aí eu falei, vixe, o negócio vai ficar ruim aqui, né? Agora que eu vou mesmo. Falei, vamos lá. Aí eu tinha segurado o dinheiro de todo mundo. Enfim, eu tinha um pouquinho de dinheiro, segurou o dinheiro também, mas a Suzy na época trabalhava no banco, ela conseguiu, de um dia pro outro, não sei como é que foi lá, ela conseguiu. Aí comprei a passagem, fiz uma festa, vendi uma moto que eu tinha e aí fiz a festa, Rodrigo, a festa, cara. Gravata, né? Todo mundo quando casa corta a gravata. E na época eu fiz uma festa, eu cortei a cueca, né? Começamos a cortar a cueca e o pessoal pegava a tirinha da cueca e aí vai. Mas na época tava todo mundo duro, gente, 89, 90. Foi uma época difícil assim, sabe? O pessoal não tinha grana, sabe? Mas aí eu consegui juntar um dinheirinho e tal, com um pouquinho daquele, e fui embora. E aí eu fiquei lá, cheguei na Itália, conhecia um pessoal daqui do Campo Limpo e tal, e acabei ficando lá uns 15 dias lavando carro na Itália. Depois consegui um outro espaço para ficar lá, mas não de trabalho, assim, não conseguia, né, trabalho, assim. Porque na época eles estavam pegando no pé lá. Lembro até hoje a frase que saía nos rádios assim, faccia la cosa giusta, così non si può restare, permesso di soggiorno. Você precisava de uma permissão de trabalho, né, pra você conseguir e tal, para poder ficar e tal. Mas aí veio a Copa do Mundo. Aí me juntei com um monte de brasileiro. Copa de 90. Copa de 90, é. Aí fiquei lá, rapaz. E dormia na estação de Torino, assim, direto, com outros brasileiros. Aí depois arrumamos um lugar para ficar lá. E aí foi. Aí conheci um cara, o cara falou, meu, você tá nessa situação aqui, por que você não vai para Israel? Olha as ideias. Meu, no final foi amadurecendo as ideias. Consegui, aí fui para a Grécia. Da Grécia eu fui para Israel. Aí fiquei 5 meses lá em Israel, trabalhando em kibbutz e moshav, que eles chamam lá. Que são kibbutz era as fazendas socialistas, vai. E os outros eram capitalistas, os moshav. Aí eu tive que... Aí veio a guerra, o Saddam Hussein invadiu o Kuwait na época, ou ocupou, não sei. Na época, não sei como é que se usaria isso. O Kuwait, né? E aí ficou a guerra, não sei o que, não sei o que. Aí eu tinha que... Putz, e agora? Vou ter que sair daqui, né? Aí eu saí, aí eu fui pro Egito. Fiquei 3 dias no Egito, fui nas pirâmides, falei, tem que conhecer, já que eu vim aqui, mano, vou lá conhecer as pirâmides. Aí de lá, voei pra Inglaterra. Aí fiquei 2 anos na Inglaterra, trabalhando lá, lavando, lá trabalhei numa discoteca, trabalhava num negócio que vendia gastronomia lá, vendia sanduíche, não sei o que e tal. Mas era bom, porque, meu... Ó, nesse lugar, você tinha que... você atendia, chama Gastronomia Itália. Você tinha que atender, aí vinha português, vinha espanhol, italiano e inglês. Então, a gente que é latino se virava, né? Sim. Eu já tinha passado pela Itália, então eu já enrolava, conseguia atender todo mundo em italiano. Aí já estava aprendendo inglês, não estava bom, assim, estava ir deslanchando, né, aos poucos, mas atendia inglês também, e aí espanhol e português. Então, pro cara que tinha um funcionário que era poliglota quase, Sim. né, para atender a demanda ali. E fiquei nesse lugar um tempão também, fiquei 1 ano e pouco, e aí trabalhei numa discoteca, vi algumas bandas, uma vez eu vi uma banda que é New Modern Army, acho, cara. Todo mundo gostava dessa banda, lotou pra caramba o dia. Trabalhei achava muita grana, cara, achava dinheiro assim, porque eu saía recolhendo os copos, tinha que recolher. Meu, teve um dia que eu achei o dinheiro que eu ganhava na noite, assim, né? Que era 25 libras, na época era uma puta grana. E aí já tinha as manhas, né? Sim. O pessoal saía dali, as moedinhas, meu, que as moedinhas lá valem dinheiro pra caramba, né? E aí achavam dinheiro. Então, esse trabalho foi muito bom também, assim,
E essa, você Essas acha- vivências, né? Então, essa onde eu vivência, tava, cara? essa Volta aí. viagem, ela acaba abrindo a cabeça do Binho. Abre. Essa curiosidade, as provocações e tudo, ela acaba também expandindo mais ainda. Eu acho que sim, porque toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, né? Que o pessoal fala. Sim. Minha pátria é minha língua, né, cara? Eu entendi isso lá, porque quando eu tava em Israel, cara, não tinha quem falava português, cara. Eu lembro que que eu escutei português e comecei a chorar da língua portuguesa, de estar ouvindo outras pessoas falarem aquilo, né? Porque falava o hebraico, falava árabe, falava inglês e tal, mas português quase não, né? E então essas dimensões, né? Uma outra coisa, Rodrigo, que você falou eu lembro que quando eu estava lá, eu cantava muito, sem saber as letras, achava que não sabia, cara. Mas tá tudo aqui dentro da gente. Quando você tá fora, A Flora, né? aflora, cara. Quando você tá fora, aflora. É incrível. Eu falei, mas eu não sabia essa música, eu não lembrava você. Mas você começa, sabe? Então, quando voltamos pro Brasil, é mais uma experiência, né? Aí a gente voltamos e abrimos esse bar. Então, é isso. 93? 93. E aí vontade de fazer coisas, outras coisas, né? É isso que eu ia te perguntar, Binho. É, quando que é um momento assim de virada de chave da poesia pra ti? Que a poesia, você sente o impacto da poesia, né? Você falou da postesia, tal, em Aham. 95, mas teve algum momento, ou algum livro, ou algum autor que te traz esse impacto da poesia, você fala, Aham. uau, quero fazer isso, quero... Ah, é, bom, antigamente, a gente lia os clássicos, não conhecia os poetas vivos, né? Hoje, cara, hoje é muito bom, porque os poetas estão aí, vivendo, né? Estão aí, pulsando na veia, Sim, tá todo, né? Todo momento você cruza com um poeta, uma poeta. Mas eu acho que teve a postesia para mim, né? Que foi esse momento de esparramar poesia pela cidade de São Paulo, na Quebrada, no Campo Limpo. Então isso foi muito legal. Mas acho que quando os saraus mesmo, né? Quando começou a Cooperifa, muito forte, né? A Cooperifa veio muito forte, acho que a Cooperifa então tem pra ti vem depois ainda, depois da postesia, que tem esse impacto Não, maior? porque você vê onde estava esse povo todo, cara? Entendi. Onde esse povo estava escondido? E estávamos todos por aí. Só que o Só saraus não se começou, encontrava, né? só não se encontrava, né? Então, eu acho que eclodiu aí, né? E são vários poetas, né? Mas um poeta que me encantou muito na época foi o poeta Manuel de Barros, mas já meio tardiamente, né? E você falou do Binho, ele falou pra mim, escreveu pra mim assim, quando eu mandei uma carta pra ele, ele falou assim: "Se eu fosse você, eu mudava esse Binho, porque esse brinquedo é sério." Ele fala isso. Aí eu não falei nada, lógico, né? O mestre Manuel de Barros, vou contestar. Mas eu fiquei quietinho, aceitei a proposta, mas eu acho que, como na periferia, essa forma carinhosa que a gente tem dos apelidos, né? E um apelido que foi dado pela minha mãe, porque minha mãe me chamava Robinho, né? Aí ficou Binho, no diminutivo. Então, não dá para trocar por isso, né? Nesse aspecto, assim, que o Manuel de Barros, né, deu esse conselho, Com né? todo o respeito, Respeito, Manuel. com todo Manuel. Por enquanto, vou ficar com esse binho aqui ainda. Obrigado, Manuel de Barros. Porque, ó, então, esse foi um impacto. A poesia dele me impactou muito, né? Foi, assim, de uma grandeza ver coisas, falando de coisas tão pequenas e tão simples, mas de uma beleza das coisas, sabe? Sim. Então me encantou. O poeta Manuel de Barros, ele me encantou mesmo, me pegou assim, mexeu no coração, sabe? Aquela coisa que, né? E a leitura, né? Cara, e você conseguiu visitar o Manuel de Barros em vida. É, Que conta isso pra gente, porque isso é cara, isso é uma coisa que o, um dos sonhos assim, né? Eu também gosto muito do Manuel. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade assim, né? A gente a gente tem que ir, né, tem Rodrigo? algumas pessoas que a gente acaba olhando assim, tipo, hoje, uma pessoa que eu olho, eu falo, cara, eu queria sentar um pouquinho e bater um papo
Mujica. Pepe Mujica. Aham. Cara, O Mojica. né, Sim. do presidente do Uruguai. Aham, sim. Cara, é uma pessoa que eu gostaria de um dia sentar assim e ouvi-lo, né? Quem que foi da turma que foi lá visitar ele? Conhecer, conversar com ele? O Sérgio Vasco, né? Foi. O Sérgio? O Sérgio foi. Ah, mas tem mais alguém. Eu não lembro agora. Tá. Mas eu falei também uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido em vida, o Abu Janra. Ah, Né? A gente estava falando aqui que eu tinha visto recentemente essa entrevista. aham. O Manuel era uma pessoa que eu gostaria também. Conta como que foi esse contexto dessa visita pro Manuel de Barros. Olha, vou ter que falar rápido, porque o Manuel é o seguinte, então eu fiquei apaixonado por ele e tal, por essas coisas. E aí eu comecei, um dia eu fui no Centro Cultural São Paulo e tinha um livro dele lá, que era, acho que é Arranjos para Assobios, esqueci o nome do livro que tava. Mas, e esse livro, estava chovendo no Centro Cultural, na biblioteca, e estava respingando no livro. Aí eu guardei o livro, escondi o livro lá dentro, eu fiquei com vontade de roubar o livro, né? Então, o pessoal do Quem Centro nunca, Cultural... né, Binho? Exatamente. Pessoal do Centro Cultural São Paulo, por favor, se vocês tiverem esse livro lá, autografado pelo Manuel de Barros, né? Porque estava autografado esse livro. Para o poeta, não é poeta, acho que era crítico na época, Sérgio Millier. Ah, sim, pro Sérgio Millier. Aí naquela noite, Rodrigo, eu fiquei pensando muito no Manuel de Barros. E aí eu não consegui dormir, cara. E aí eu levantei e comecei a escrever. Você Sabe? lembra quando foi isso, Binho? Foi 2003. 2003. 2003. Aí eu comecei a escrever e eu falei, puta, se eu começar a escrever, eu vou ter que ir, cara. Foi assim. E aí eu escrevi, comecei a escrever a carta, mas não tinha falado com a Suzy ainda. Aí a Suzy ia vir pro centro, não sei, eu fui levar ela até o ponto de ônibus e eu falei, ô, amor, eu preciso falar uma coisa pra você. Aí ela falou, o que que é? Aí eu falei, é sobre o Manuel. Que Manuel? Íntimo, né? Amor, Manuel de Barros. Ah, tá bom, depois a gente conversa. Porque ela tava indo pra pegar o busão. Cara, aí não teve jeito, aí já me armei. E foi uma época que a gente tinha fechado, nós tivemos 2 bares. E foi uma época muito difícil pra gente. Ficamos 9 meses sem trabalhar, sem ter o outro bar. Mas nesse intermeio, né? Que fala? Intermédio, sei lá. Nesse ínterim. A gente foi vender bolo, foi fazer, né, outras coisas para tentar sobreviver. E aí eu falei, eu vou ver o Manuel, mas como é que eu vou, né, meu? Aí fiz uma faixa, assim, eu pedi para um amigo meu fazer uma faixa, que trabalhava com isso. Falou, meu, faz uma faixa para mim aí, mano. Aí eu escrevi, para ir de carona, né? Escrevi assim, rumo ao poeta Manuel de Barros. Campo Grande, aceito carona. E aí fui lá para Castelo Branco, ver se conseguia uma... Cara, eu fiquei lá a noite inteira, o dia inteiro e tal, e foi uma epopeia. Meu, não consegui, né? Tem umas coisas no meio aí, mas vamos encurtar. Aí voltei para São Paulo. Aí o cara falou, meu, vai com os ônibus familiares de presos, que é mais barato. Você paga só metade do preço. Meu, aí eu fui até Araçatuba, que eu sabia, meus primos moravam lá. Sim. Fui até Araçatuba, e aí fui nesse busão, cara. Aí eu cheguei no meio do caminho, os caras, o que esse cara tá fazendo que vai descer no meio do caminho? Meu, os polícia enquadrou todo mundo, né? Mas quem desceu fui eu. Aí os caras me enquadraram, porque eu tava nesse processo. Falei, não, eu vou ficar aqui em Araçatuba. Eu comprei a passagem mais barata. Mas desci. Aí prenderam uma moça que devia estar levando alguma coisa lá. Alguém ficou. E aí eu fiquei em Araçatuba. Visitei meus primos e eles conseguiram um caminhão pra mim. Eles trabalhavam com um negócio de óleo lá. Aí conseguiu o Paco, não posso esquecer o nome desses caras, eu gosto sempre de falar, esse motorista. Parecia um menino, mano, um caminhãozão enorme, cara. Aí ele me deu carona. Aí eu cheguei em Campo Grande, dormi na casa do Paco lá e ele tinha que levantar cedo, ele tava com a filhinha dele, tinha nascido pequenininha. Ele falou, ó, eu vou te deixar perto do centro lá. E depois você se vira, porque o caminhão não pode entrar. Aí isso em Campo Grande já, né? Aí, cara, aí eu fui, cara. Cheguei cedinho lá no Manuel. Aí, Rodrigo, pensa que eu cheguei, bati na porta, não aguentava, mano. Era muita emoção, cara. Tava muito feliz, cara. Sabe que tá feliz, cara? E sem saber se ele tava lá. Eu simplesmente escrevi eu vou dar a carta. A carta dizia assim, uma delas, né? Que eu mandei 2. Porque de Araçatuba eu mandei outra.
Aí eu simplesmente escrevi Você assim. chegou a falar, estou indo te visitar, alguma coisa? Escrevi assim, ó, num trecho da carta. Estou indo, Manuel, estou indo. E fui embora, cara. E aí de Araçatuba mandei outra carta. Aí cheguei lá, dei uma meia hora, cara. Aí fui até a esquina, pegar aquela emoção toda, Corumbiá? vivenciar. Campo Grande, Campo Grande. Aí bati na porta depois, alguém atendeu. Eu falei, eu vim que eu queria conhecer o poeta Manuel de Barros e tal. Aí ele falou, pera um pouquinho, eu vou chamar ele, cara. Aí vem ele, meu. Aí ele falou assim, rapaz, você deu muita sorte, hein? Cheguei hoje cedo do Pantanal. Nossa. Ele tinha chegado naquele dia, antes de mim, que eu cheguei na casa dele, devia ser umas 9h30, 10 horas. Ele falou, cheguei hoje cedo do Pantanal. Né? Quer dizer, nem tava lá, cara. Olha só, era muito... Meu, aí passei o dia com o Manuel. Fiquei lá, almocei. Conversamos demais. Pena que minha memória é fraca. Mas aí ele falou, você veio desse jeito, eu vou levar você para conhecer a Toca. Você merece. Vamos lá. A Toca? A Toca é o quartinho onde ele escrevia, a salinha dele. Sabe? Uma salinha pequenininha, cheia de livro e tal. Aí você O conhecer. Marcelino que fala, né? O Marcelino fez também uma viagem para conhecer ele. Foi, É. porque o Marcelino ele fala que todo escritor precisa ter a sua toca. Precisa ter o seu espaço É bom, é verdade. reservado para escrever, desenvolver sua criatividade, ter seu material. Todo escritor precisa ter sua toca. É. Vamos reivindicar isso aí, ó, para todos os poetas, escritores. Bom, aí fiquei lá, aí ele falou assim, ó, já que você veio também assim, vou pedir pro meu filho, o Pedro na época, levar você para conhecer o Bernardo. O Bernardo, cara, ele fala muito do Bernardo nos livros dele. E aí ele me levou lá para conhecer o Bernardo. Tava num asilo já, velhinho e tal. Mas eu conheci o Bernardo, Bernardo da Mata. Ele fala, quando ele fala do Bernardo, é a coisa mais linda. Quem for ler Manuel de Barros, procura os trechos que ele fala do Bernardo da Mata, cara. O pessoal fala que até ele é o alter ego do Manuel de Barros. Aí voltei feliz, o Manuel falou, olha... Você ficou quantos dias lá, Ben? Mas foi um dia. Um dia só. Mas foi é um A dia intensidade... que marcou, né? Preciso lembrar que dia que é. Foi em novembro, dia 11 ou 12 de novembro. Aí, cara, ele falou, ó, eu não tenho condições de receber você aqui para dormir aqui em casa, mas eu vou te dar um dinheiro para você dormir num hotel. Olha de barro, mano. Aí ele me quebrou, né? Aí eu falei, não, mano, não precisa disso não, cara. O que eu vim fazer aqui já tá feito, tá cumprido, tá merecido, tá abençoado. Daqui eu volto, né? Aí voltei. Não voltei de carona porque a minha prima trabalhava numa empresa, a Reunidas, e eu conheci, ela me deu um bônus de viagem. Aí voltei para Araçatuba, de lá peguei outro caminhão que era o Vitor. O Vitor me trouxe para São Paulo. Caraca, Que história, mano. Mas foi muito bom, cara. Foi uma epopeia para Manuel de Barros. É isso aí. Esse é o Casa Poetcast, estamos aqui com o poeta Binho. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, siga as nossas redes, @Casa Poética SP, @Teatro Flávio Império. Se você estiver seguindo a gente no YouTube, não só siga a gente, ative o sininho para receber outras notificações. A gente está além do YouTube, tem também estarão disponíveis cortes no Instagram, no TikTok, também nas principais plataformas aí de audiovisual. E Binho, manda um poema aqui pra gente, então, agora novamente. Vou mandar dois, um curtinho. De aham em aham, engole-se muito sapo. Aham, aham, aham. Essa eu dedico pra Mônica, que morre de medo de sapo, meu Deus do céu. Lembrou, hein? Que lá no Nordeste, sapo chama cururu. Quer mandar mais uma curtinha, Binho? Eu queria mandar um outro, um pouquinho, não é muito longo, mas é 1 minuto. Não, você é o convidado, faça como você quiser. É um poema que eu vou falar que acho que tem influência do Manuel de Barros, talvez, né? Vocês vão sentir. É um poema... É engraçado, de umas fases assim, né? Tem fases que você tá crente, né? Crente nas coisas, crente em Deus, crente... E às vezes você tá meio descrente também. Sim. Acontece, né? Flui, né? Mas isso aí a natureza pega a gente. No princípio, era tudo sem começo. Deus elaborou o sabiá
especialmente para anunciar a primavera, e o ipê amarelo veio de lambuja. O sabiá gostou do ipê já no comecinho, aprovando a obra do Criador. Daí, Deus fez setembro, para caber todo mundo no acontecimento da primavera. E desde então, em antes dos tempos imemoriais, até hoje, em época de epidemia amarela, só se vê cachos de sol brotando pelas ruas e vielas. Está aqui no livro Asterqueta. Porque é tão bonito na periferia os ipês, né? Brotando nas vielas, nas quebradas, nas ruas aqui. Ali, pelo menos no Campo Limpo, tem muito ipê. E é uma coisa mais linda, né? E eu quis fazer essa homenagem. Acho que tem um pouco do Sim, Manuel de Barros aí influenciando a minha escrita. mas quem conhece a sua obra, eu particularmente eu vejo bastante também, Ah, é? né? Mas antes de falar um pouco sobre a influência também, você citou a Mônica, eu queria chamar a Mônica para vir aqui e fazer alguma pergunta para ti. Chega para cá, Mônica Alves, da Casa Poética Olá! também. Aí, Mônica. Precisa ligar o mic. Põe para cima. Tudo certo no Tudo som? certo? Binho? Beleza. Olá. Primeiro eu quero fazer um comentário. Você falou que sua memória é fraca? Minha memória não existe, então. Você lembra o nome do pessoal do caminhão? Não podemos esquecer dessas pessoas maravilhosas. Binho, gratidão por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. Muito legal estar ouvindo você aqui, conhecendo novas histórias suas, né? Você e a Suzy, que fazem parte da minha história também. Conheci vocês, acho que por volta de 94, 95, no antigo bar do Binho. Você me viu nascer, então, quase. Praticamente. Nesse sentido, né? A parte poética. Isso, a parte poética, sim. Então, conheci o Bar do Binho, conheci a Noite da Vela, depois o outro Bar do Binho, Dom de Miras. Agora, sabendo de todas essas viagens e histórias, Manuel de Barros, muito incrível, eu gostaria de saber o que falta para você, o seu sonho, algo a realizar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ainda tem alguma coisa aí, alguma inquietação que te perturba, que você tem vontade ainda de fazer? Olha isso, que lindo, hein? Até é difícil, né? Até existencial, né? A gente tem vontade. Eu tenho vontade de plantar árvores, plantar araucária, plantar coisas, sabe? Isso eu tenho vontade, assim, é um sonho. Estou fazendo pouco. Já temos uma terrinha que nós conseguimos, uma terrinha coletiva com os amigos. E essa é uma parte, assim, que está nos encaminhando para essas coisas, né? Esse livro já é um fruto disso, né? Que esse livro foi escrito lá, né? Nesse local também. Mas eu acho que os sonhos, eles não param não, viu? De estudar, eu tenho uma sede de coisas assim para estudar, conhecer. São esses sonhos e de melhorar, né? Tentar melhorar, ajudar muitas pessoas. Eu tenho um sonho de ajudar muita gente também. E eu acho que a parte, às vezes, na financeira a gente não consegue ajudar, mas a gente consegue, nessa parte de saraus, do que a gente vem feito nas escolas, esse trabalho que a gente fez, de uma certa forma, também ajuda, né? Eu falo, você conheceu, quando a gente tinha um bar, eu estraguei muita gente, mas eu melhorei muita gente também, sabe? Eu também acho que foi mais positivo do que... Com certeza. né, porque era um espaço que vendia bebida, cerveja, essas coisas, né? Mas tinha alimentação também, e tinha poesia, então a gente tentou fazer uma diferença, né, para isso, né? E os sonhos acho que não param não, Mônica. Construir, melhorar a minha saúde, melhorar muito o meu corpo, né? Tava falando pro Rodrigo antes, né? Tentar, esse ano eu vou fazer 60 anos e eu quero melhorar esse corpo. Quase, vou dizer, reconstruir o corpo, sabe? Não deixar ele decair no sentido, porque eu estou ficando velho, então vou entregar, sabe? O Não. corpo vai adormecendo, manter ele acordado, vivo, né? E com saúde, porque a doença vai chegar quando você diminuir a sua saúde. Doença é perda de saúde. Então você vai perdendo saúde, ela vai chegando a doença. Se você ir conquistando saúde, como... Então, Legal. eu estou vou tentar fazer isso. Esse ano é uma meta para mim, né? Então são esses sonhos, porque você tem disposição para fazer as coisas. Acho que é isso, que a gente precisa estar bem para ter disposição para fazer as coisas. Muito bom, muito obrigada.
Ah, queria um sonho maior, mas é sonho viajar ainda, viu? Conhecer. Binho, me passa seus livros aqui, por favor. Esse é do Sarau, né, Não, Rodrigo? eu quero todos aqui, Ah, então. isso. Só para mostrar aqui aí. Passa o... As facetas, Isso. as Vou terqueitas. mostrar aqui. Vou mostrar primeiro Postesia, que foi 99, 99, aí tem uma nova edição, de 20 anos. né, de 20 anos. A gente tem também aqui Asterqueta. O Asterqueta, que foi agora, né? 2022. Esses estão aqui autorais do Binho. Opa, Caiu. acontece. Deixa eu ver se aqui eu consigo dar um jeitinho. Fixa aqui, pronto. Esse aqui foi o primeiro que eu te conheci, o Dom de Miras, Dois Poetas e um Caminho, Onde... que é com o Serginho Poeta, edição bilíngue. Vira ele. Aí do outro lado tá o Serginho Poeta. Exatamente, que a gente vai falar agora um pouco também. Oi. E outros livros importantes são as antologias, né? Aham. Aqui o Sarau do Binho, volume 2, Isso. e também Sarau do Binho, Matéria Poética, desse projeto aqui que o Binho, Sarau do Binho tem aí nas escolas. Nas escolas. É, Era um sonho, né, Rodrigo? Meu sonho sempre foi ir para as escolas. Era um sonho, cara, de falar, puxa vida, a gente fazia um salão na escola, que a gente fazia no bar, né? sim, Sempre no bar. E era o sonho, cara. E esse sonho foi com muita luta, viu? Não foi fácil, porque no começo não tinha parceiros para falar, ó, vem para a escola, vem cá, nós abraçamos vocês, vamos colocar vocês dentro da escola, né? Hoje já tá bem tranquilo esse aspecto. Embora muitas escolas até nem querem a gente, porque tem escola que se bater um tambor lá dentro, ele já fica preocupado. Então, mas tem muita gente que quer, né? Então a gente precisava era de mais apoio para poder levar o bando, sabe? Dentro das escolas. Isso é muito importante, porque a gente gosta de valorizar os poetas, né? sim. Então, essa é a nossa, é uma meta também. A gente tenta por isso, né? Para sempre valorizar os poetas, sabe? Eles receberem, terem um cachê quando vai nos espaços. Então, a gente precisa de apoio para poder desenvolver esse trabalho, né? Sim. Então, porque hoje você tem que encarar isso como um trabalho, né? Trabalhador da cultura, né? A gente somos trabalhadores da cultura, né? Não tem como a gente não encarar como trabalho, né, Binho? Você tem dedicação de tempo, que é o nosso bem mais valioso, né? Você Vale muito, viu? vale muito, né? A gente vende a nossa força de trabalho medindo através do tempo ali, né? Então você tem essa dedicação de tempo, você tem uma dedicação mental, você tem um empenho, você tem gastos, né? Você tem a produção poética que antecede você chegar com um livro ali, né? É que a gente vive nessa sociedade materialista que onde se não tem ali a concretude, né, do resultado desse trabalho, ou se ele necessariamente não está ligado ao lucro, Não dá para medir, né? não dá para Vai medir. medir a poesia. Será que ela dá 2 Exatamente. metros? Mas é muito importante, inclusive as políticas públicas, né, os investimentos. E você falou das escolas, Aham. mas eu queria voltar um pouquinho antes também. Vamos. Você está falando de sonhos, né? E uma das coisas bonitas que eu vi assim acontecendo sua e no Sarau do Binho foi, por exemplo, a expedição Dom de Miras. Ah, E aí eu queria que você contasse um pouco sobre essa expedição, esse sonho da... sonho mesmo, foi. Eu sonhei junto com o Serginho Poeta essa história de andar pela América Latina, né? Teve uma época que a América Latina estava muito assim, parece querendo fazer coisas juntos, né? Nos anos 2000 aí, houve uma abertura para tudo isso, Sim. né? E aí a gente Eu acho que querendo tinha conhecer... também até a questão do... A gente teve no começo dos anos 2000, né? Além de alguns movimentos de esquerda importantes nos países, né? Tem a questão do Fórum Social Mundial, É verdade. que acontecia. Tinha essa movimentação política, né? Aham. O fórum era em oposição ao Fórum de Davos, né? Aham, Então tinha algumas movimentações políticas que também acabavam instigando nessas coisas, eu acho. Né? verdade. Sim. Eu até fui. Eu fui acho que fui em 2, Fórum Social, lá em Porto Alegre. E aí, essa história de caminhar, né? De como é que você vai colocar... O pessoal fala, mas como é que vão caminhar os poetas, não sei o quê, e sair andando daqui? Porque o sonho era chegar no Chile, ir até o Chile andando. Olha só que maluquice.
né? Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos até Curitiba, como uma fase beta, né? Nos projetos que os caras falam por aí, como é que é? Beta, Sim. é uma startup do Sarau. Vamos até... Uma fase experimental. Uma fase experimental. Vamos até Curitiba. Se a gente chegar em Curitiba, tá aprovado que a gente chega no Chile, se quiser. É só seguir a estrada e ir embora. Aí eu fui estudar na época, porque esse projeto Dom de Minas é até um projeto bonito, cara. Porque eu queria que, ó, nós tivéssemos noções das línguas originárias. Então eu fui estudar Guarani, né? Para aprender um pouco de Guarani. Mas onde vai aprender Guarani? Aí arrumei uma professora paraguaia, né? Aí depois arrumei um cara que ensinava Escola de Língua das Américas. Eu falei, aqui! Eu vou aí nesse lugar, que lugar maravilhoso. Aí pensei que era né, escola de língua das... Cheguei lá, era na garagem dele, cara. Sabe? O cara ensinava na garagem da casa dele, com esse nome maravilhoso, né? O Jorge. Aí eu comecei a aprender. Aí ele fez o contato da gente ir na aldeia. Aí vinha um professor nativo. Ele dava ali os paranauê ali da língua, mas depois vinha na conversação. Aí ele convidava um... Então ele ensinava Crioulo, pessoal do Haiti. Ele ensinava Guarani, Aimara, né? E acho que Quechua. Ele tinha vários... E Yorubá. A única que não era da América é Yorubá, né? Que é mais falado ali na África, região Nigéria e tal. E aí eu comecei. Aí foi o meu contato com os Guarani e tal. Aí... Daí... Isso foi Isso foi o embrião do Dom de Miras. Foi, porque eu estava pesquisando o caminho das Américas. Tá. Piabiru, caminho Piabiru, que era o caminho que circulava aqui entre as Américas. Os indígenas usavam todo esse processo. Diz que esse caminho chegava em Cusco. Tinha várias ramificações. E eu fiquei estudando na época muito isso. E não achava nada quase na internet, cara. De falar de Piabiru e tal. Não achava quase nada, né? E aí isso me instigou, cara. Aí eu falei, pô, vamos andando. Essa era a ideia. Porque qualquer um pode ir. Andando, todo mundo pode ir. Bicicleta, o cara já tem que ter uma bicicleta. Moto, já tem que ter um carro e tal. Bom, botamos... Eu fiquei tão pilhado assim, aí que eu fui contagiando o pessoal no Sarau, cara. E aí eu e o Serginho sonhando e batendo nessa tecla. Conseguimos em janeiro, dia 5 de janeiro de 2008, a gente partir com várias pessoas. Não lembro quantos partiram, mas chegaram 33 em Curitiba, né? E fomos até Curitiba, aí passamos por quilombos, aqui no Vale do Ribeira, por aldeias, né? Cidades pequenas, lugares pequenininhos. Fizemos quase praticamente todas as cidades do Vale do Ribeira, a gente fez assim, que estava no nosso trajeto, né? Chegamos em Curitiba. E depois fizemos 3 caminhadas mais. Mas somente dentro de São Paulo ainda, né? Essa que saiu para Curitiba. Então não chegamos no Chile e tal, mas fica aí a dica para os mais novos. Tem um pessoal se mexendo aí, pessoal que naquela época eu tive que pegar autorização para ir, que tinha 17 anos, um poeta. Eles estão se mexendo aí pra gente voltar a caminhar. Ah, é? Mas o Dom de Miras é isso, cara. É esse sonho de conhecer os povos originários, né? Saber um pouco das línguas, das noções, conhecer mesmo. Era essa a ideia do projeto, né? Fica aí, eu quero ir, mas organizar é difícil. Sim. Organizar uma caminhada dessa não é fácil. A gente tinha que ter muita energia mesmo, cara. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Não, Tô e quando a gente reconstruindo fala de do Binho, Sarau do Binho, tem muitos projetos também, né, Binho? A gente falou da Postesia, o Noite da Vela, o Sarau, Dom de Miras, a Bicicloteca, a Brechoteca, a Feliz. A Feliz. Né? Você viu os degrauzinhos que a gente precisa fazer para ir chegando nas coisas? São degraus, né? Sim. A gente olha para trás e fala, precisei passar pelo boteco lá pro bar pra gente poder chegar nas coisas, né? Isso que eu tinha... Você visualizava de uma certa maneira esse caminho que vocês gostariam de fazer, Binho? Não. Esse caminho da poesia, não. Eu lembro até hoje quando eu vi o Sérgio falando, assim, a gente conversando, né? O Sérgio falou assim, você vai ver, cara, um dia o pessoal vai estudar a gente nas faculdades, nas escolas.
Eu falei, o Sérgio tá delirando, né? Quer dizer, o Sérgio é mais visionário ainda, entendeu? Achei da hora, cara. Eu lembro dele falando isso, cara. Ali no comecinho, que a gente ia lá, 3 gato pingado ali, nem era no Zé Batidão, né? Era aqui no Taboão, aqui, no Garajão, No chamava. Garajão. Aham. Mas Teve esse papo, um dia a gente vai estudar nessa. E nem demorou muito, né? não demorou, Não né? demorou, Depois, porque- faculdade, no exterior, tem gente fazendo, Sim, fez mestrado, fez doutorado, né? Sobre os sim. trabalhos dos saraus, dos slams agora, né? Acho que eu te cortei, você ia falando uma Não, coisa cortou dos não. projetos, O da papo é assim, a gente vai bicicloteca. falando, vai Ah. trocando, vai cortando. E, Binho, eu queria que você falasse agora, a gente, né, quando fala do Binho e o Sarau, tem essa potência de pessoas nesse coletivo, mas tem particularmente uma pessoa que é ali, que também está junto, que faz as coisas junto, que é a Suzy. Suzy Não. Soares. Não, a E aí Suzy eu é queria que você falasse importantíssima. um pouco Era pra ela estar aqui, né? da importância dessa mulher, dessa força na vida do Binho. É. Eu acho que a Suzy, ela é além de ser um apoio, um esteio, né, que a gente falaria assim, né, e que tá ali ao lado, né? E aí ela tá na frente, na verdade, porque hoje acho que poderia chamar Sarau da Suzy, viu? É porque ela que faz tudo, cara, sabe? No começo, não. No começo ela não se envolvia porque tinha o bar, tinha as outras coisas, outras demandas, né? Outras ali para mas se você olhar essa continuidade do sarau, de promover, sabe, de saber que fulano está precisando também, tá numa situação difícil, vamos abraçar ele aqui para vir com a gente, fazer um pouquinho aqui, ajudar de alguma forma. Ela tem esse olhar, a Suzy tem esse radar, cara, assim, para ajudar, sabe? Isso aí é um valor que poucas pessoas, se você vê assim, e tem de fazer isso, né? Então eu acho que é bonito esse caminho dela. E se não fosse ela, com certeza acho que eu já estaria vendendo banana novamente, fazendo outra coisa. Acho que não estaria. Porque precisa ter continuidade, né? Para ter continuidade, tem que ter uma resistência ali, uma perseverança de fazer, de ir atrás, de buscar projetos, buscar trabalho, né? Ela cavuca trabalho, né? Ela busca. Ela é a produtora, Ela é né? a produtora, mas que, pô, E que impulsiona, né? tira leite de pedra, vamos falar isso, vai, sabe? E com esse radar de olhar as pessoas, sabe? Dos saraus e de fora também. Tem um olhar muito, assim, de compaixão mesmo, de estar atento a essa questão, sabe? Vai chamar uma pessoa para trabalhar, às vezes pensa, pô, mas essa pessoa está trabalhando, mas esse fulano aqui está sem trabalho nenhum. Tá. Então tem essas questões, cara, que às vezes, isso às vezes cria até relações conflituosas, né? Sim. De quem está de fora ou quem está dentro e não percebe, né? Mas que confia, cara. Confia na Suzy que ela... Confio. Inclusive na Casa Poética, quando a gente inaugurou, a gente teve a oportunidade de homenagear algumas pessoas, né? Sim. Em vida, algumas referências da gente. Então, a gente tem o Jardim, Conceição Evaristo, Espaço Balada Literária Marcelino Freire, Espaço Infantil Amanhecer Esmeralda Ferrez, Copa Sérgio Vaz, Espaço de Vivências Suzy Binho, né? A gente teve um espaço ali para vocês e a gente sabe, e ainda não tinha comentado com o Binho, mas já vou deixar oficializado aqui que a Suzy vai ser uma das convidadas também do podcast mais pra frente. Não sei se a Suzy vai topar, espero que sim, mas a gente vai chamar a Suzy também para bater um papo. E agora eu vou mandar um poeminha curto aqui do Binho para emendar uma pergunta também. Eita! É o primeiro poema da Postesia. Poema. Depois que escrevo, esse sentimento me abandona. Peço a Deus que nenhum poema me desista. Binho. Obrigado. É bom. Binho, peço a Deus que nenhum poema te desista. Você já pediu para nenhum poema te desistir, mas você já pensou em desistir da poesia? Não, acho que não. Da poesia, não. Às vezes pensa em desistir de alguns trabalhos que você está fazendo, algumas coisas. Mas a poesia, ela já tá na gente, cara. Você acorda, às vezes eu fico longe de coisas.
Às vezes você fica estudando outras coisas, está interessado em outros assuntos e tal. E aí, no dia a dia, no corre-corre, a poesia fica ali e tal. Mas sempre vem uma frasezinha, alguma coisa que você tem anota num caderno, bagunçado. Nos meus cadernos é tudo bagunçado, tudo é misturado de estudo com outras coisas, com poema. Então, acho que a poesia está sempre aí, né? Eu nunca pensei em desistir da poesia, não. Porque faz parte já, né? Já é de mim, já tá nas células, né? Ela é, como é que fala? Sim. Permeável, né? A gente já é permeável. Assim como as nossas células escutam a música, eu acho que ela deve escutar a poesia também, viu? Ela é permeável. Então, da poesia, dos poemas, não, acho que não, da poesia. Talvez de algum, né? Ah, vou parar de fazer sarau? Pô, em algum momento pode ser que sim, né? Isso não quer dizer que vai ficar sempre fazendo sarau e tal. Agora, acho que a poesia ela vai estar em você, né? Eu penso em ficar até os 120. Eu chuto até 120 para ver se bato no 100, entendeu? Com saúde, né? Se Deus quiser. Oh, meu Deus. E você se considera, na maior parte do tempo, uma pessoa alegre ou triste? Acho que tá no meio, sabe? E Não o que é tem. esse meio? Não, esse meio não é tão na euforia, não é uma coisa eufórica, mas acho que é uma pessoa alegre, assim. Gosto muito de ficar em casa também. Gosto de ter meu cantinho, de ficar quieto, sabe? De fazer minhas coisinhas e tal, as besteirinhas. Mas gosto de estar também com pessoas, com a família, gosto muito, né? Minha família é importante, cara. Eu acho. Tem gente que, né? Com família O que tem que o muita. Binho gosta? Uma coisa que eu pergunto às vezes também, Ah, né? Até por causa do nome do programa, né? Casa Poeticast. aham. O que que o Binho gosta quando o Binho está no lar, com tempo, tranquilidade, sem pressão de preocupações de trabalho? O que que o Binho gosta de fazer em casa, Binho? Eu gosto de estudar, cara. Estudar. Gosto de estudar. Eu gosto de estudar, de ler, né? De ler livros agora tá difícil, gente. A concorrência tá forte, né? Com tanto essa coisa. E a vista vai ficando fraca também, viu? A vista não Sim. tá tão assim. Mas eu gosto de ler, eu gosto de estudar, gosto de estudar esse mundão, gosto de saber de coisa, gosto de estudar sobre saúde, né? Agora eu tava falando com você, estou estudando sobre cripto, né? As criptomoedas, esse mundo meio que tá por vir por aí, é um mundo meio. Ao mesmo tempo que é um mundo de uma coisa futurística, muita coisa, mas às vezes assusta, né? A gente tá, eu estava estudando essa semana sobre identidade digital, né? Porque a gente tem a nossa identidade e no futuro talvez vai ser uma identidade digital. Não sei como vai ser isso, mas vai ser mais controle sobre nós também, né? Cada vez mais. Nós vamos ser tokenizados, Rodrigo. Tokenizados vai ser fracionado. Por exemplo, você tem uma casa, você pode vender a sua casa de uma forma tokenizada, fracionada. Eu posso comprar, ele pode comprar, o outro pode comprar partes da sua casa, vamos supor, né? Vai ter isso no mundo futuro, que eles chamam de real world asset, né? Ativos do mundo real. Sei lá, você quer, de repente pode ser um livro, não sei o que poderá ser, mas nós vamos ser também tokenizados. Imagina, nós somos a garantia. Se o Brasil precisa de empréstimo, né, ele precisa do bônus. Nós somos esse bônus que garante que vai pagar a dívida, que vai fazer as coisas. Então, no futuro também nós vamos ser tokenizados. Isso me assusta um pouco Sim. né, dessas coisas da inteligência. Mas é um mundo que fascina ao mesmo tempo. Que a gente não pode também pensar que a gente vai voltar, né? Tipo, a máquina de escrever. Tudo bem, você pode usar a máquina de escrever. Mas você tem um computador hoje que te abre, né, outras possibilidades. Então, eu acho que voltar, né? Carroça, sei lá. Pode ser que volte, mas tem um carro para fazer essas coisas. Nós estamos um outro passo, eu acho, né? A humanidade teve no passado uma evolução, pô, construíram pirâmides, construíram coisas monumentais que hoje nós não conseguimos construir, né? Se você for ver o passado, estudar as coisas do passado, então existia uma tecnologia que foi perdida Sim. nesse meio do caminho aí. De outros povos, outras civilizações. Outras civilizações, então foi perdido. Então eu gosto de estudar essas coisas, me interessa muito. Estou estudando uma língua antiga. Esse livro foi inspirado um pouco nisso, né? Me interessa saber, ler nas pedras, o que está escrito nessas coisas que estão por aí hoje. Será que só os egiptólogos sabem o que estão ali realmente? Tem coisa, gente.
Tem coisas aí por trás. Sim. A mentira, eu falo, se a minha história tá mal contada, imagina a do mundo, Rodrigo. Você entendeu? Essa é muito boa. Imagina a do mundo, cara. É muita mentira contada pra nós. Se a minha história tá mal contada, imagine a do mundo. Imagina a do mundo. E aproveitando essa palavra, então, Ah. vou te fazer uma pergunta. Qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você, Binho? Caramba, essa é Você aquela? lembrou, né? Agora que você falou. Puxa vida. Ah, que o Binho é bonzinho, que o Binho é não sei o quê. Eu acho que a gente tem os dois lados, né? Eu não sei na época o que eu respondi, mas hoje eu vejo assim, né? E também acho que é legal aceitar que você muda, Rodrigo. Você pode pensar diferente, cara. Você não precisa pensar sempre. O que você pensava 10 anos atrás é a mesma coisa que você pensa hoje. Não, isso aí acho que não. Tem umas coisas que você que tá aqui dentro, São né? seus Os valores. seus valores, seu caráter e tal, que talvez isso seja um pouco diferente do que eu tô falando aqui. Agora, o que você pensava, que tá tudo junto, um pouco misturado, né? Mas você pode pensar diferente, cara. Olha quanto esse mundo também abriu de pessoas que a gente conheceu na internet, que mudou nossa cabeça, que fez você, vamos por aqui, uma poesia que te levou para um outro saber, né? Quantas poesias não levaram para outros saberes que a gente teve, né? Que a gente viu nascer coisas a partir dali. Então, acho que o equívoco é assim, a gente não pode ser o mesmo. Você tem o direito de mudar, de ter outros caminhos, de ir por outros, né, atalhos. É isso. O equívoco acho que é não acreditar que a gente vai ser sempre o mesmo. Talvez isso. A gente muda. E é necessário mudar. Para o nosso ser evoluir, acho até. Nós estamos aqui, acho que é isso. Nós estamos em treinamento aqui, nesse lugar. Estamos em treinamento, cara. Agora precisa ver como vai ser o seu treinamento. Você quer. Como vai ser a sua preparação? A zona de conforto é boa, né, mano? Mas é Exato. bom sair dela de vez em quando, sabe? E outras possibilidades, né? Acho que o sarau ensina muito isso. O sarau. Você vê, por exemplo, os slams, né? Vem com outra pegada, outro jeito de fazer e tal, que é bacana também, é legal. Não é melhor, mas é diferente, né? Mas é outra pegada, é da hora. Pra molecada, pro pessoal que tá... Pô, mano, eu acho da hora. Então, tem o sarau? Tem. É o nosso jeito de fazer? É. É bonito? É, eu gosto. A gente fez um sarau segunda-feira agora que, porra, só pele de gachina, como diz os argentinos. Sim. Sabe? Arrepiando, cara. Com as pessoas que foram lá, sabe? Que fizeram construir aquele sarau dessa segunda-feira agora. Então, cada sarau é diferente. E o que eu acho mais legal também, né, Binho? Tem espaço para todo mundo, né? Quando a gente pega nesse pesquisas recentes, tem o Retratos da Leitura, a gente está num país que, né, em média, 40% a 50% da população ainda não tem esse hábito da leitura, 30% nunca comprou um livro. A gente está falando de uma população de 210, 220 milhões de pessoas. 30% nunca comprou um livro. 30% nunca comprou um livro, cara. Uhum. Metade não tem o hábito, né? O que eles consideram o hábito da leitura? Ter lido um livro ou partes dele nos últimos 3 meses. Então é uma régua muito baixa. Então, quando a gente tem esses diferentes e diversos movimentos, tem espaço para todo mundo, porque a missão é grande. Né? Não cabe em um ombro só. A gente precisa várias andorinhas em vários bandos, viajando de diferentes formas, inclusive, para poder carregar esse sonho, né? E a existência do outro fazendo, né, que nem vocês fazendo aqui na Leste, né? Ou vocês estão circulando também na Casa Poética, enfim. O outro que está lá, né, no Sarau da Brasa, o outro está em Pirituba, né, no Sarau Elo, Cooperifa e os outros que estão por aí, né? E você vê, é importante a existência deles, cara, a existência de cada um deles fazendo, que nos fortalece aonde está. Eu falei, de repente uma hora a gente vai parar. Mas, pô, fiz sarau segunda-feira, meu Deus, como é que eu vou parar de fazer isso, cara? Foi tão lindo, tão bom, sabe? Coisa tão linda que você fala, vamos continuar mais um pouco, vamos fazer mais um pouco, né? Vai puxando. Vai puxando, eu gosto. Binho, estamos chegando aqui nos finalmente. Esse é o Casa Falei Poética. demais, desculpa aí.
seu programa de Quebrada, onde a palavra se faz morada. Antes de encerrar, já quero agradecer imensamente. Foi uma conversa muito agradável, em primeiro lugar. Aprendi muito, é importante conhecer várias histórias aí. E tem uma pergunta. É isso, o Abu Janra para mim é uma referência, né? É um mestre. E ele no programa dele perguntava muitas vezes: o que é a vida? E aí, para não ficar, sabe aquela coisa copia, mas faz diferente? Tem uma pergunta que eu gosto, mas é uma pergunta sincera mesmo, porque eu fui uma pessoa que durante muito tempo tive muita raiva. E ter raiva em muitos momentos é bom. A raiva mobiliza. Mas eu acho que às vezes é preciso ter cuidado, né? Dessa raiva, assim. E organizar a raiva. Né? Como diz o Paulo Galho, só organize seu ódio. Às vezes é organizar a raiva, organizar o ódio, porque senão ele pulveriza. E aí a minha pergunta é, Binho, o que é o amor, Binho? Ai. Nossa, ele falou que é a vida, né? Eu tinha respondido assim, a vida é isso, é um treinamento aqui, né? Nós temos um treinamento. Foi. Né? Mas nessa pergunta não é, o que é o amor, Binho? O que é o amor? Uma vez o cara falou pra mim assim, mano, ele falou, mas é sério que você abraçaria qualquer pessoa? Eu não tinha entendido muito a pergunta assim, isso foi em 2015, talvez. Achei aquela pergunta meio Maldosa. capciosa, Capciosa, digamos assim, isso. vai. Capciosa. Achei, né? E eu abraçaria as pessoas, cara. E eu gosto de abraçar. E no sarau a gente praticou muito abraço. Aí veio a Covid, afastou. Ficou difícil fazer uma ciranda depois da Covid. Uma ciranda, a gente sempre gostava de fazer uma ciranda também. Mas outro dia ano passado, fui numa escola, a gente conseguiu fazer uma ciranda. Achei até que ia ter pouca adesão, mas teve bastante, né? E eu acho que o amor é isso, cara. É essa ocitocina que a gente carrega dentro, sabe? Esse negócio que a mãe precisa produzir para dar o leite, cara. Ó, se não tiver essa ocitocina, cara, não rola. No olhar se produz ocitocina. Nós estamos se olhando aqui agora. O olhar, sabe? O olhar sem julgamento, sabe? Simplesmente o olhar se produz. Então, acho que é um hormônio, né? A ocitocina, que é o amor também, né? Nós somos. Então, como carregar isso? Como injetar mais ocitocina na gente, cara? Sim. Nós precisamos de momentos, talvez, para isso, né? Para produzir também esse amor. Porque o ódio também, né? É a bile, é não sei o quê, que você vai se prejudicar, porque o negócio vai ficar. O fígado velho vai sofrer, cara. Então a gente sofre nas partes, nos órgãos da gente. Então, esse complemento todo, né, que a gente falou dos poros, das células e tudo, né? Precisamos praticar, Rodrigo, também. No físico. Não só aqui. Ah, eu amo. Pô, mas fica muito mental. Na biodança a gente fazia isso, cara. Tinha muito encontro, sabe? De abraços, rodas, sabe? Conexão de olhar, de perdoar, sabe? De reverenciar o outro. É um exercício maravilhoso que tem na biodança, cara. Exercício mais simples que tem. Você chora, cara. E você não consegue fazer. Uma vez esses exercícios mais profundos, né? Que era você pedir... pedir amor. Olha que interessante, agora eu lembrei. Chama Minotauro, dentro desse projeto da biodança. Você pedir amor para as pessoas. Você não conseguir. Você não conseguir. Porque aqui, né? Era muito intelecto. Essa pessoa era só cabeça. Mas não consegue chegar aqui, cara. Olha que a gente fez também, né? Acho que nós precisamos retornar aqui, ó, né? E acho que faz parte. Acho que tem que ser a partir do tato, sabe? A gente não consegue, acho que só no mental, cara, amar. Acho que precisa algo mais. É a poesia, sabe? Mas precisa mais, acho. O amor é isso também. E recentemente eu perdi a minha sobrinha, cara. E eu não sabia o quanto eu amava essa menina. Não sabia o quanto eu amava a Emaíra. Né? Então, o amor está aqui dentro. Às vezes a gente não sabe. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu fiquei 3 anos fora, né? Lá naquela época. E a saudade foi muito grande.
eu não conhecia aquele sentimento quando eles alugaram uma Kombi para ir buscar a gente no aeroporto. Olha que legal, gente. Pobre é da hora, mano. Mas não é pobreza isso, gente. Não é pobreza. Eu falei pobre assim, mas não é isso. Isso é riqueza, cara. Aí foi a turma toda, O Ferrez cara. tem o Ferrez tem uma fala que eu gosto bastante. A gente não é pobre, a gente só não tem as coisas. É isso aí, é isso aí. É aí, cara, a hora que eu vi meu pai e minha mãe lá no aeroporto ali, Rodrigo, mano, eu chorava e eu ria, cara. Abraçava eles chorando. Eu não conhecia. O meu corpo ainda não tinha vivenciado aquele sentimento. Então a gente tem emoções dentro que a gente não sabe, né? Mas é amor também. Tem um ódio que você falou, mas essa emoção eu não conhecia. Eu vou chamar ela de êxtase, vai. Acho que deve ser o êxtase. Esse choro e o riso junto, a alegria e o... Sabe? Acho que é isso, cara. O amor tá por aí. O amor tá por Uou! aí. Emoção. Esse é o nosso amigo, poeta, ativista, agitador, referência, Binho. Binho, antes de fazer agradecimento, eu vou fazer um agradecimento Tem um poema que eu gosto muito do Carlos Drummond, ó. Oh, Ato também. falho. Também, não. Um poema que eu Bom. gosto muito um poema, né, conto do Drummond. E eu tava procurando, eu não conseguia localizar. Aí esses dias, eu ia falar por acaso, mas nada é por acaso. Eu achei, inclusive, o Abujan recitando ele. Aí eu joguei e achei. Ó. E eu falei, cara, esse texto é a cara do Binho. Quando ele for lá, eu vou fazer a leitura pra você. Aí, ó. Eu não sei se é esse título, porque eu pesquisei na internet e achei com esse título, mas o título não tem nada a ver contigo, tá? É só o título, mas é o texto. Sim, não, vai. Vamos lá. A incapacidade de ser verdadeiro. Carlos Drummond de Andrade. Paulo tinha a fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e mais, ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça e... Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Carlos Drummond de Andrade. Olha isso. Binho, obrigado. Quero deixar o mic aberto para você fazer agradecimentos, dar um salve, mandar beijo, abraço. Fica à vontade aí. Fica à vontade aí, eu faço o fechamento. Eba, obrigado, gente. Obrigado por nos receber aqui. Todo mundo aí da produção que está trabalhando, o pessoal do Flávio Império. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mônica, que está aqui, né? Agradecer esse convite maravilhoso. Gostei muito de estar aqui. Foi um dia muito legal. Até o rolê para vir para cá também foi da hora, foi muito gostoso. E só agradecer. E o poema é incrível, né? Você agradecer a Suzy, né, gente, que está lá em casa também. Obrigado, Suzy. Um beijo. Agradecer minha família, essa galera toda aí, família. Importante família, gente. É importante. Minha filha que está lá longe, lá em Portugal. Voltou para lá? Voltou, tá lá por enquanto. E vai ficar lá mais um pouquinho. Ela se apresentou aqui nesse palco, Sim, gente, sim. há 20 dias atrás, acho. Foi. Foi bacana demais tê-la aqui.
E esse poema putz, tudo a ver, né, com o Manuel também, né? Sim. Eles já se conheciam, acho, né? É. Vai saber. Mas muito legal o poema desse menino. Me lembrou do Manuel, né? Que ele fala, né? A mãe dele fala, o pai queria dar enxada pra ele. Mas aí não, a mãe só torceu não sei o quê. Ele baixou a cabeça. A mãe torceu. Vai assim, né? O poema vai por Sim. aí. Ai, ai. Rodrigo, foi da hora, mano. Muito bom saber também das nossas passagens pelas outras conexões, né? Sim. Das plantas. Obrigado por estar aqui, viu? Valeu. Eu que agradeço. Gente, mais um Casa Podcast. Esse programa tem produção geral da Casa Poética, na figura da Mônica Alves, apresentação Rodrigo Ciríaco, esse que vos fala, produção audiovisual da Sigo Som, representada aqui por Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva. É uma realização do Teatro Flávio Império, equipamento pertencente aí à Secretaria Municipal de Cultura. Agradecer aí Ricardo Cabelo, que fortalece a gente aqui no trabalho da iluminação. Rodrigo Souza, que colabora a parte do som aqui também. Toda a equipe. Opa! Lá tem o Penilongo aqui, né? Que tem essa coisa da Edson. Mas é isso, agradecer geral. Você pode acompanhar este programa e outros já gravados através das redes sociais. Busque por lá, @Casa Poética SP ou @Teatro Flávio Império. Tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem as plataformas de áudio, enfim. Busca lá, ativa o sininho, segue, fortalece. Procura também @Sarau do Binho, vá conhecer o Sarau do Binho, vá visitar. Toda segunda do mês, no Espaço de Teatro Clariô, Taboão da Serra, Rua Santa Luzia, 96. Facinho de gravar, segunda do mês. Joga lá, @Sarau do Binho, também todas as informações, beleza? Muito obrigado, valeu galera. Missão cumprida, até a próxima. Sobe aí ou desce aí, é nóis.